E já estão connosco os deputados do CDS, Paulo Núncio, também líder parlamentar do partido, e Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal e vice-presidente da Assembleia da República, que presidia os trabalhos na altura em que decorreram estes insultos. Muito bom dia aos dois, obrigado pela disponibilidade. Rodrigo Saraiva, começo por si e diretamente à questão das sanções que serão discutidas hoje na Conferência de Líderes na Assembleia da República. Primeiro perceber o que defende a Iniciativa Liberal e, nesse sentido, o que pode ser discutido tendo em conta as sanções, o que pode ser aplicado, de que forma é que é possível regular insultos a partes no Parlamento. Muito bom dia. Aquilo que é a educação e o bom senso dificilmente é legislável ou encontram-se regras no regimento que possa mitigar aquilo que nós, neste caso, temos vindo a assistir na Assembleia da República. Para a Iniciativa Liberal, o valor da liberdade de expressão, e aqui estamos muito alinhados com o Sr. Presidente da Assembleia da República, é um valor que não pode ser colocado em causa por qualquer tipo de episódio que tem por base a má educação e a falta de urbanidade. E não acreditamos que as sanções, até sobretudo por questões de operacionalidade e da arbitrariedade que possam trazer, dificilmente vão resolver esta situação. E, aliás, também, eu que é uma opinião mais pessoal, porque também já estava na legislatura anterior, quando estes temas começaram a ser debatidos na Conferência de Líderes, eu na altura também participava como líder parlamentar, este debate existiu e foi pedido aos serviços da Assembleia da República que fizessem um trabalho de análise comparativa com o que se passava em outros parlamentos por essa Europa fora e até no próprio Parlamento Europeu. E, nesse portanto, sentido, que exemplos existem da Europa, por exemplo, que poderão ser aplicados ou que poderão ser regidos também pela Assembleia? Nós não acreditamos que eles possam ser replicáveis, até porque por essa Europa fora eles também não têm surtido grande efeito. A questão é que, desde que existe esse documento, que todos os partidos na Assembleia da República tinham essa informação e, se quisessem genuinamente caminhar para sanções, já o teriam feito e não o fizeram. Portanto, isto para dizer que eu acredito que, genuinamente, nenhum dos partidos quer caminhar para a situação das sanções. Agora, é óbvio que aquilo que estamos a acontecer, porque debates acalorados e até algumas ofensas não é novo na Assembleia da República. O que é novo é que isto está a ser permanente, recorrente e faz obviamente parte de uma estratégia para descredibilizar e desprestigiar as instituições para ter proveitos eleitorais no futuro. Isto começa a ficar óbvio porque é de facto recorrente e não é só no plenário, é no plenário e é também nas comissões parlamentares. Portanto, há muita coisa que não está a ser visto ainda pelos portugueses que está a colocar em causa aquilo que é a urbanidade do debate e dos trabalhos parlamentares e, obviamente, aquilo que é que os partidos encontrem soluções para os problemas que os portugueses enfrentam. E isso não está a ser possível por causa desta permanência e recorrência deste objetivo concreto de desprestigiar a Assembleia da República. Paulo Núncio, perguntava também naturalmente qual é que é a posição do CDS. O CDS está perto da bancada parlamentar do Chega. De facto, ouvíamos agora Rodrigo Saraiva dizer que estas situações são recorrentes. São de facto recorrentes e tem acontecido cada vez com mais frequência este tipo de insultos no Parlamento? Em primeiro lugar, também bom dia e cumprimentar o Rodrigo. Dizer que, de facto, nós temos assistido a situações que não prestigiam em nada o Parlamento. Não só nas intervenções no plenário, mas sobretudo nos apartes. Eu tenho assistido a situações absolutamente indescritíveis de ofensas, de calúnias, de impropérios que se repetem todos os dias. Mas também quer dizer, enfim, toda a gente sabe que a bancada do Chega, os deputados do Chega são useiros e vezeiros neste tipo de apartes absolutamente desadequados, mas também quer dizer que tenham ouvido apartes também totalmente indevidos por parte de outras bancadas, designadamente da esquerda e designadamente do PS. E por isso há que dizer que o PS também é parte na degradação da imagem do Parlamento, porque o PS, deputados do PS, deputadas do PS, também emitem muitas vezes apartes que são absolutamente escusados. Agora, de dizer que deveria haver sanções para este tipo de comportamentos, para este tipo de insultos, para estas palavras que são ouvidas recorrentemente no Parlamento? A nossa opinião, o CDS tem manifestado também uma posição a favor da liberdade de expressão no Parlamento.
e não consideramos que as sanções sejam o melhor caminho para resolver este problema. Desde então qual é que poderia ser o melhor caminho na ótica do CDS? E nesse sentido, o que é que será também discutido hoje na Conferência de Líderes, tendo em conta que ambos falam há partes recorrentes de ambas as bancadas, que consequências é que poderão sair desta reunião? Sem dúvida. Eu acho que a reunião é importante para discutir o assunto, mas nós entendemos que as sanções não fazem parte da nossa prática parlamentar. E por outro lado, deixe-me dizer-lhe, há eleições de 4 em 4 anos e os portugueses são o verdadeiro soberano. São os portugueses que têm as competências e o poder de impor sanções a deputados e a partidos que escolhem estes deputados, não os escolhendo quando votam, ou penalizando-os por indecência e má figura. E por isso é que é muito importante que as imagens que têm passado do Parlamento passem recorrentemente para que as pessoas façam de facto uma análise ao seu voto e percebam se realmente vale a pena continuar a votar em partidos que recorrem a este tipo de apartes como forma de funcionar em democracia. Essa também foi uma ideia defendida por parte do Presidente da Assembleia da República. Mas agora deixe-me dizer-lhe mais duas coisas que me parecem importantes. E não somos também, por isso, entendemos que são os portugueses que têm verdadeiramente o poder e o direito de sancionar os deputados. Por outro lado, entendemos que, de acordo com as regras do regimento, o Presidente da Assembleia da República tem plenos poderes para retirar a palavra a um deputado que esteja a utilizar o seu espaço de opinião. E nesse sentido, o Presidente da Assembleia da República está a falhar de alguma forma? Eu acho que não. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República tem o seu método, tem a sua forma de liderar os trabalhos na Assembleia da República. Uma coisa é certa, tem-no feito com enorme imparcialidade, tem procurado tratar todos os deputados e todas as bancadas de igual, tem repreendido inúmeros deputados que utilizam indevidamente o seu tempo, que fazem comentários que não são devidos e, por isso, o Presidente da Assembleia da República tem, de facto, exercido a sua função. Agora, depende da educação, depende da decência, depende da formação dos deputados e isso aprende-se em casa, não se aprende no Parlamento. Já agora deixa-me dizer uma última coisa que me parece também relevante. É que se introduzíssemos as sanções no regimento, nós teríamos um problema. Teríamos deputados a sancionar outros deputados. E não me parece, de facto, o método adequado. O método adequado é os portugueses estarem com atenção àquilo que se está a passar todos os dias na Assembleia da República e penalizarem os partidos que usam mal o seu tempo no Parlamento. Rodrigo Saraiva, o Paulo Núncio levantou aqui uma ideia também defendida por parte do Presidente da Assembleia da República, o facto de serem os portugueses que têm de ver o que se passa na Assembleia, mas neste momento a decisão está na mão dos deputados e dos líderes parlamentares, o que podem realmente fazer para dignificar o espaço que é a Assembleia da República e também a passar pela posição do Presidente da Assembleia, neste caso Rodrigo Saraiva, do Vice-Presidente, também poderia ter tido outra atitude depois de ouvir estes insultos, estas declarações? As coisas resolvem-se se todos os deputados se souberem comportar. Esta é a resposta taxativa e óbvia. Há duas coisas que não podem acontecer neste momento. É estar a pôr o foco naquilo que tem sido a prestação de um Presidente da Assembleia da República em funções, nem também dizer que, de repente, todos os grupos parlamentares estão de igual forma a ter comportamentos pouco edificantes. Isso é tirar o foco daquilo que deve ser o foco, que há um grupo parlamentar em específico que está a contaminar o debate parlamentar e sim depois há reações de todas as outras bancadas, ali não há propriamente alguém que seja virgem neste tema, e portanto é tirar o foco daquilo onde deve estar. Há um grupo parlamentar que tem uma estratégia de descredibilização e desprestigiar a Assembleia da República. E isto é consciente. E o Paulo, nesta legislatura, está sentado exatamente no lugar onde eu estava sentado na legislatura anterior. Não há grande diferença quando eram 12 deputados do Chega e agora 50, que também normalmente são os mesmos deputados. Mas eu dou-lhe uma diferença, porque muitas das coisas que são ditas nos apartes, coisas que o Paulo consegue ouvir agora e eu, quando estou na mesa, não consigo ouvir, porque lá em cima não se ouve muitos destes apartes, há coisas que são ditas relativamente a outros deputados que têm a ver com características das pessoas. Na legislatura anterior... O Rodrigo estava a presidir os trabalhos no dia em que a deputada Ana Sofia Antunes foi duramente criticada. Porquê é que não teve logo uma reação? Eu tive uma reação. Se for ver, eu digo... Primeiro, a única coisa que eu ouvi na mesa
é aquilo que é dito por fone. Porque o resto, como dizia, não consegue ouvir, está afastado. E aquilo que eu disse a seguir foi reforçar umas palavras que por acaso tinha dito no dia anterior sobre a necessidade dos deputados prestigiarem os trabalhos parlamentares e naquele momento acrescentei também respeitar os direitos humanos. E depois tive que gerir a sala, porque a sala entrou naqueles tumultos, digamos assim, como viram. Mas volto a dizer, toda esta atuação... Não deveria ter tido uma reação mais intensa, de alguma forma? Mais assertiva, assim? Eu penso que fui assertivo. E a questão é que o regimento atual e o Código de Conduta dão apenas 2 poderes a quem preside os trabalhos. Vamos lhe chamar 2 bombas atómicas. A primeira é interromper os trabalhos. Interromper os trabalhos é quando não há condições para os trabalhos decorrer, não por algo... Para chamar uma deputada de aberração... Volto a dizer, eu lá em cima não ouvi isso, eu só soube depois. Aquilo que eu ouvi foi a consideração ao microfone da deputada Diva Ribeiro relativamente à deputada Ana Sofia Antunes, e sobre isso eu tomei uma intervenção e depois tive que gerir o plenário, dando palavras para interpelações à mesa e defesa da honra. Mas reparem numa coisa, que com o mesmo regimento e com o mesmo Código de Conduta, que são subjetivos, são abstratos, temos 2 presidentes da Assembleia da República, o atual e o anterior, com 2 estilos bastante diferentes. Portanto, sim, o regimento é de tal forma amplo que permite que 2 estilos diferentes tenham uma atuação correta perante aquilo que são as regras. Precisamente, fala de Augusto Santos Silva e agora de Aguiar Branco. Temos mesmo que... E aqui ninguém pode dizer que ambos estavam errados. Ambos cumpriram o regimento, àquilo que é a sua leitura do regimento, porque ele é abstrato e assim deve permanecer. Reforço a ideia que quer o Paulo acabou de dizer, já o Sr. Presidente da Assembleia da República também disse, quem tem que fazer o julgamento são os eleitores. Mas só uma nota, porque eu também ia dizer há pouco. Muitos dos apartes que são ouvidos, porque quando eu estou sentado na bancada ouço esses apartes, são muitas vezes relacionados com características das pessoas. E para demonstrar físicas, por exemplo? Físicas, exatamente. E para demonstrar o quão consciente é aquilo que estes deputados estão a fazer, na legislatura anterior havia um deputado, por ser de baixa altura, cada vez que se levantavam haviam-se expressões como a não. O problema é que neste momento há deputados do grupo parlamentar do Chega, que são de uma altura ainda inferior, e esse adjetivo deixou de ser usado. Portanto, é muito consciente esta tática de desprestigiar e descredibilizar individualmente cada um dos deputados para descredibilizar a Assembleia da República, a democracia portuguesa, e ver se tem ganhos eleitorais, tentando recuperar pessoas da abstenção que acham que o regime deve cair. Mas, é isto que está a acontecer e não devemos tirar o foco disto, colocando o foco em todos os grupos parlamentares ou no Sr. Presidente. Se os partidos quiserem caminhar para um debate em termos de sanções, o debate acontece porque essa é a prerrogativa dos partidos. Mas tendo em conta que falou de palavras concretas, a Joana também indicou uma das que foi apresentada por Diva Ribeiro. Paulo Núncio, mesmo para terminarmos, falámos aqui de muitos apartes de palavras que têm sido dirigidas ao longo desta legislatura, mas também na anterior. Por isso, mesmo para terminarmos, que consequências é que poderão ser apresentadas pelos líderes parlamentares e também pelo Presidente da Assembleia da República para que possa ser dignificado o espaço da Assembleia da República, para que não se ouçam esse tipo de comentários, como o Rodrigo Saraiva dizia, de características de pele ou de características físicas? Olha, eu devo-lhe dizer que a única solução é liderar pelo exemplo. O CDS é um partido fundador da democracia. O CDS está há 50 anos no Parlamento. O CDS, sempre que intervém, procura intervir com elevação, com educação, com decência. E por isso o CDS tem autoridade para pedir aos outros grupos parlamentares, e em particular ao grupo do Chega, que se porte com decência, com educação, com elevação nos trabalhos parlamentares. Já aconteceu intervirem, tendo em conta que estão ao lado e que ouvem muitas coisas por diversas que nem vêm vezes, a público. Por diversas vezes o CDS distingue-se em muitas coisas do Chega. Uma delas é exatamente essa, é a elevação e educação com que gostamos de intervir e de participar nos trabalhos parlamentares. Mas, quer dizer, isso tem que ser, no fundo, no final do dia, tem que ser uma decisão dos portugueses. Os portugueses querem continuar a votar num partido que elege sistematicamente deputados que desrespeitam outros deputados e que fazem à parte absolutamente Mas iríamos à mesma questão, porque neste momento as decisões estão nas mãos dos deputados. Ou pelo contrário, querem continuar a votar nos mesmos e manter estas situações. Eu acho que os portugueses, com estas imagens que têm passado, têm percebido de facto a gravidade do problema e penso que há muita gente indignada e chocada com a atuação de vários dirigentes e de vários deputados do Chega nas últimas semanas. Rodrigo Saraiva, muito obrigada por terem estado esta manhã aqui connosco na edição da manhã. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.